Atos capítulo 5, versos 17 e 18. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Deus querido, obrigado, nós te louvamos por esse dia, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui na Tua casa, cantando louvores ao Senhor, ó Deus, e aprendendo da Tua palavra, e por isso adorando ao Senhor, ó Deus, conforme contemplamos as maravilhas, o poder do Senhor no decorrer da história e também nas nossas vidas. Abençoa-nos mais uma vez nesse momento de estudo da Tua palavra, Deus. Nós assim pedimos, certos de que o Senhor é quem responde às nossas orações, principalmente quando elas são, ó Deus, orações vindas de Ti, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos um pouquinho o livro de Atos na semana passada. Eu não queria deixar o vácuo de algumas semanas, como foi da outra vez, porque a sequência tem tudo a ver com o que nós falamos na semana passada. Então nós temos no estudo do livro de Atos um início, quando percebemos que com a descida do Espírito Santo, aquela igreja demonstra ser uma igreja com qualidades, tão importantes para nós, como nós vimos na mensagem que estudamos em Atos 2, 42 a 47. Lá nós vimos uma igreja cheia do Espírito que busca perseverar na doutrina, estudar a palavra. E essa igreja conhecedora da palavra de Deus vive em comunhão uns com os outros, em uma vida de adoração e evangelização. Como nós já vimos, o livro de Atos não vai apenas destacar e relatar uma igreja que só tinha coisa boa, que só aconteceu coisas boas. Logo, logo, o inimigo não se vê feliz com tantos convertidos, com tantas pessoas adorando e servindo a Deus. E aí nós chamamos uma parte, a partir do capítulo 3, do contra-ataque do inimigo, quando primeiro vemos a perseguição, depois a corrupção e a distração. Nós estamos vendo a perseguição. E como começou essa perseguição? Quando Pedro e João subiram ao templo, na cura de um coxo, eles foram saudados e todos começaram a elogiá-los. Eles falaram: não, isso nós fizemos em nome de Jesus. E aí começou, pessoas perseguindo, levaram Pedro e João presos. E na semana passada nós falamos, bem pausadamente, sobre esta primeira prisão. Levados junto ao Sinédrio, ali foram questionados, e Pedro, cheio do Espírito, diante daquelas autoridades, confirmaram que eles iriam continuar pregando, obedecendo a Deus. E eles foram simplesmente soltos, não aconteceu nada com eles. Eles foram exortados mais uma vez que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João ali já falaram: olha, nós vamos falar, Capítulo 5 então mostra um momento em que a pregação continuando, os milagres acontecendo, a ira daquelas pessoas foi se levantando. O sumo sacerdote e os saduceus, tomados de inveja, estavam ali se sentindo mal, fracassados, porque não conseguiram barrar a pregação, o evangelho crescendo, e o nome deles difamado. O que eles fizeram? Prenderam novamente
a Pedro, a João, e aqui falam sobre os apóstolos. Parece que várias pessoas foram presas. A partir do versículo 18, nós vamos fazer essa leitura aqui até o 42. Eu gostaria que no momento que eu estivesse lendo, a gente prestasse mais atenção, né? Às vezes alguém pensa que leitura é um momento para a gente não prestar atenção, mas deixa a sua Bíblia aberta e no momento que a gente lê, preste bastante atenção. O que aconteceu? Eles foram presos, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Não dá para entender muito bem como seria isso. Um anjo abriu as portas e parece que ninguém notou o que estava acontecendo. Acharam o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em seus postos, nos seus postos, as portas, diz o versículo 23. É como se parasse tudo ali, abrisse as portas, ele saísse, depois tudo ficasse fechadinho. Não sabemos. Além de soltá-los, o anjo instruiu-os. Qual foi a instrução do anjo? Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Exatamente o porquê eles estavam presos. Eles estavam presos porque pregavam a palavra. E o anjo vem e fala: saiam e vão lá pregar a palavra. Vão pregar essa palavra, desobedecendo o que havia sido dito por aqueles sacerdotes, pelo sinédrio. E eles obedeceram. Versículo 21, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. Tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as a ninguém encontramos dentro. Repare então, enquanto eles estão lá no templo pregando, é como se chegasse o momento da reunião. Reuniu todo mundo e vamos chamar os presos para falar com eles. Vamos ver o que vai acontecer. Então até aquele momento eles não sabiam de nada. Você imagina a reunião, todo mundo lá esperando buscar o preso, e chega lá o encarregado de buscar o preso: olha, eles não estão lá. Mas como não estão lá? A cadeia foi destruída, arrombaram, quebraram tudo. Olha, não sei, está tudo fechado, os guardas estão lá, nenhum guarda saiu, eles não estão lá. Aqui, mais uma vez, eles foram humilhados, e eles com certeza não estavam muito sabendo o que fazer. Versículo 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos. Eu disse que eles não estavam sabendo o que fazer. Perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Não entenderam nada. Onde eles estavam? Até que alguém chegou e comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Acharam os presos, Eles poderiam ter simplesmente sumido, desaparecido e escapado, fugido. Não, eles saíram, mas eles estão bem por aqui, estão ali. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasses neste nome, contudo enchestes Jerusalém.
da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então repare, mandou buscá-los e aí acusaram eles, novamente, conversando com eles, falando: vocês não obedeceram, falamos expressamente que vocês não deveriam pregar e vocês pregaram. Repare que, da mesma forma que a cura do coxo ficou evidente, a pregação que estava sendo disseminada e estava envolvendo muitas pessoas, também era algo evidente, porque quem diz encheste Jerusalém da vossa doutrina, são os próprios opositores que estão falando disso, ou seja, vocês estão realmente fazendo alguma coisa que incomoda. A mensagem de vocês, ela está surtindo efeito. E ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem, né? Ou seja, vocês continuam falando que nós matamos o autor da vida. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, de que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, mais uma vez, ele vai pregar para aqueles homens. Como ele começa, da mesma forma que ele termina: importa obedecer a Deus do que aos homens. No final ele diz: ao Espírito Santo que outorgou aos que lhe obedecem. Repare que eles não se defendem, eles defendem a causa. E eles também não confrontam aquelas pessoas dizendo: nós estamos pregando de pirraça, vocês falaram que não, e a gente vai pregar só para contrariar vocês. Eles falam: não, nós pregamos porque nós recebemos essa incumbência. Antes importa obedecer a Deus, ou seja, nós recebemos uma ordem de Deus, Deus mandou a gente pregar. Então não há nada que nos faça parar, a não ser que eles fossem mortos, né? Mas eles iriam, mesmo assim com a morte, pregar o Evangelho, porque teriam morrido pela causa de Cristo. Então nós percebemos que eles afirmam a autoridade de Deus. Que responsabilidade, né, irmãos, daqueles irmãos. Obedecer a Deus em primeiro lugar. Então não negociaram a obediência a Deus, nem segundo essas ameaças. Lembra que eu disse na primeira vez? Eles foram levados naquela reunião lá do conselho, mais de 70 pessoas. Qualquer um ficaria intimidado. Aquele conselho mandou matar, crucificar a Cristo. Mas eles ficaram firmes. E agora a segunda vez? Eles poderiam pensar: da primeira vez nós escapamos, mas agora, se a gente não ceder à pressão, nós estamos mortos, nós estamos perdidos. E não somos só nós dois, agora tem mais um monte de gente aqui. Por que sofrer? Não negociaram com a tentação. Eles entenderam que o propósito que eles tinham era pregar o Evangelho. Eles falam aqui sobre a responsabilidade, enfatizando algumas verdades. Primeiro, versículo 30: Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Sempre lembrando, né? Vocês mataram, Deus ressuscitou Jesus. É o contraste. Segundo lugar, Deus, versículo 31, com sua destra o exaltou a príncipe salvador. Não só ressuscitou, mas o exaltou a príncipe e salvador. E essa ideia do Salvador, sempre lembrando aqueles mesmos acusadores, que o próprio Cristo que eles haviam matado era alguém que poderia salvá-los. Porque muitos daqueles crucificaram Jesus na ignorância, mas se eles crescem em Jesus, se eles se dobrassem a Jesus, eles seriam salvos. Não havia um pecado imperdoável, né? Porque a gente pensa nesse sentido, já pensou a pessoa matar Jesus e ainda ser perdoado?
O único pecado que não seria perdoado é eles negarem até o fim Jesus, negarem o Espírito Santo. E aqui nós encontramos então essa segunda palavra. E em terceiro lugar ele diz, no versículo 32, os apóstolos eram testemunhas da morte e ressurreição de Jesus. Eles eram testemunhas não só por ter visto a morte e ressurreição, mas testemunha é aquele que fala, né? Alguém que deve testemunhar. Testemunhas verbais. Foram chamados para testemunhar aquilo que haviam visto, sendo que o principal testemunha é o Espírito Santo. Deus outorgou aos que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então entenderam qual foi a explicação deles? Foram presos, estão lá bravos os saduceus, lá os perseguidores do Sinédrio, e eles falaram: olha, nós estamos pregando e vamos continuar pregando, porque importa obedecer a Deus. E aí eles falam, pregam de novo, Jesus morreu, mas ressuscitou e foi elevado aos céus. Deus o exaltou como príncipe e salvador. E é isso que nós temos que testemunhar, nós temos que pregar. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-lo. Interessante, irmãos, a gente não tem assim uma relação total, né? De tantas pessoas, a gente fica pensando, né, como eles não se converteram nesse momento, mas sabemos que o mal, quando é mal, ele está ali querendo que o bem se curve ao mal. E quanto mais você fala, mais irado ele fica, porque no fundo ele sabe que ele está errado, mas ele não dá o braço a torcer, ele quer matar o sujeito, mas ele não faz o que o outro está mostrando, cada vez com mais argumentos, cada vez mais deixando eles, né, humilhados. Foi muita humilhação aqui. Um anjo vai lá e abre as portas, quando vai buscar eles na prisão, eles estão lá pregando. Mas eu já acabei de prender vocês para vocês pararem de pregar, vocês vão lá pregar? Muita humilhação. Então o que aconteceu aqui nesse momento? Nós encontramos uma palavra, o parecer de Gamaliel. Prestem atenção na leitura, vamos ler juntos? Eu vou fazer a leitura, a partir do verso 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, atacado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois levantou Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora eu vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então nós percebemos que aqueles homens ouviram a palavra de Pedro e os demais apóstolos, ficaram mais irados ainda, a ponto de querer matá-lo. Mas esse homem chamado Gamaliel é um fariseu que era
alguém, podemos dizer assim, de muito boa reputação, aquela pessoa já, né, de mais idade, sábio, moderado, e que era acatado pelo povo. Então alguém que, a gente precisa muito de pessoas assim, em concílios, né, em reuniões grandes, quando o negócio está querendo pegar fogo, levanta aquele homem já de certa experiência, sábio, e fala uma palavra, não querendo aprovar o contrário, mas uma palavra de paz, dizendo: vamos tratar de uma outra forma, matar não vai ser a melhor coisa. E qual foi a forma então dele convencer aqueles de não matar? Ele citou o exemplo aqui de dois, né? Primeiro se levantou Teudas, e esse Teudas, ele achava que era alguma coisa, 400 homens o seguiram, mas o que aconteceu? Passou um tempo, ele foi morto. E os seguidores de Teudas, alguém conhece algum seguidor de Teuda aqui? Dispersaram. Depois se levantou um tal de Judas, que nome, hein? Também não conseguiu levar muita gente com ele. Ele levou muita gente com ele, mas depois todos que lhe obedeciam foram dispersos. Então ele disse: olha, existe muito fracasso nesses levantamentos aí. Se for qualquer coisa, se for qualquer levantamento aí, isso vai acabar. Aí ele diz: mas se for de Deus, não vai acabar. E aí a gente vai estar lutando contra Deus. Isso calou aqueles irmãos lá, aqueles fariseus, não vou chamar eles de irmãos, não. Acalmou. Acalmou em parte, né? Porque no versículo 40, repare que aqui, como da primeira vez, mandou que eles saíssem, e eles conversaram na ausência dos apóstolos. Mandaram eles voltarem agora, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhe que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Em todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Aqui é interessante, né, irmãos? O concílio aceitou o parecer de Gamaliel, mas a reação deles ainda foi de açoitá-los, provavelmente aqueles 40 açoites menos um, e eles, com as costas sangrando, foram libertos. Da primeira vez eles foram libertos sem maiores problemas, dessa segunda vez libertos depois dos açoites. Chorando? Não, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. A honra de ser desonrado. É interessante isso, né? Aqui é um exemplo bom. Quando a gente estuda Sermão do Monte, Mateus 5, de 10 a 12, aqui é um exemplo bom para a gente aplicar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, regozijai-vos e exultai, né? Você se regozijar porque você foi perseguido por causa da justiça. E geralmente a gente fica mais bravo quando a gente é perseguido, quando a gente está certo. Você já percebeu isso, né? Se você estiver certo, alguém vier perseguir você está com direito, você vai lá e quer brigar, né? Quer pôr o dedo no nariz de quem está te acusando. Está te acusando sem razão. Mas aqui diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E eles então foram quietinhos para casa, corajosamente passaram mais uma vez por cima da proibição do tribunal, todos os dias, em público, não era escondido não, em particular, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus. Duas ondas de perseguições então acontecem aqui. Estratégia do inimigo: perseguir. Depois de ver uma igreja que cresce, o contra-ataque
foi a perseguição. Antes da gente partir para a conclusão, eu queria só ver duas coisinhas aqui nesse texto que nós lemos. Duas aplicações. Uma está relacionada a respeito dessa palavra dos apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Alguém pode levar isso para um lado perigoso. Eu não preciso obedecer à autoridade, né? Eu não preciso obedecer a certas coisas. Já pensou, você chega no supermercado e fala: não, esse pão está muito caro, não vou pagar não. Jesus está me dizendo que... né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada caso especificamente tem que ser analisado. A Bíblia não diz que a gente tem que sair confrontando, né, autoridades. E eu não quero aqui dar exemplos específicos, mas com certeza o caso aqui é bem claro. Qual que era o chamado deles? Pregar Jesus. Eles estavam sendo impedidos de pregar Jesus. Primeiro, eles estão enfrentando a autoridade não por interesse particular, mas era o interesse do reino de Deus. E geralmente quando alguém fala assim de enfrentar a autoridade, ele está querendo defender o dele, né? Então não é isso. Nós temos obrigação de obedecer às autoridades, mesmo que muitas vezes nós vamos sofrer por isso. É necessário. Só não vamos obedecer às autoridades no momento em que elas nos forçam a desobedecer a Deus. Então essa é uma questão. Uma outra questão também, quanto o parecer de Gamaliel. Às vezes a gente viu aqui a história, né? Gamaliel disse que se for de Deus, não vai cessar. Se não for de Deus, vai cessar. Essa lógica também é um pouco perigosa. Por quê? É verdade que o que vem de Deus triunfará, e o que é meramente humano vai perecer. Mas a curto prazo, muitas vezes, né, alguns planos malignos obtêm sucesso, enquanto que planos bons, concebidos de acordo com a vontade de Deus, fracassam, né? Ou seja, tem coisas que não é de Deus e demora, né? Fica lá 20, 30, 40 anos lá reinando. Então não é que a gente, só porque demorou é de Deus, né? Não é bem isso que a gente tem que analisar. Tem coisas que são aplicadas a contextos e não a fazer uma regra geral para tudo em relação a isso. O conselho de Gamaliel não é um princípio confiável para se verificar se algo vem ou não de Deus, né? Então tudo, vamos saber se vem de Deus? É porque demorou, vem de Deus. Se não vem de Deus, né, é porque cessou. Não é bem assim. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre perseguição, sobre sofrimento, e com certeza, quanto mais nós assumimos uma postura de andar direito, de obedecer à voz de Deus, de fazer o que Deus quer, de não ser conivente com certos jeitinhos, mas nós vamos sofrer, mas nós vamos ser perseguidos, acusados. Então, se passarmos por essas dificuldades, como diz a Bíblia, nós não devemos gemer e chorar, mas devemos nos regozijar, devemos nos alegrar. Se nós olharmos para o tempo e para a história, nós vamos ver que em muitos momentos perseguições aconteceram. Eu tenho aqui uma pequena lista, vou ler parte dela no comentário, falando sobre Nero, 54 a 68. Os cristãos foram presos, executados, incluindo provavelmente Pedro e Paulo. Domiciano, 81 a 96. Oprimiu aos cristãos que se recusaram a lhe prestar honras divinas exigidas. Sobre o seu mandato, João foi exilado na ilha de Patmos.
Marco Aurélio, 161 a 180, DC. Crendo que o cristianismo era perigoso e imoral o cristianismo, fechou os olhos a sérias explosões locais de violência popular. Então havia violência contra os cristãos, ele deixava. Século III, em que havia sido esporádico, tornou-se sistemático. Sobre Décio, 249 a 251 DC, morreram milhares, incluindo Fabiano, bispo de Roma, que se recusou a oferecer sacrifício ao nome imperial. O último imperador que perseguiu os cristãos antes da conversão de Constantino foi Diocleciano, 284 a 305 DC. Ele promulgou 4 decretos que pretendiam acabar com o cristianismo de uma vez por todas. Ele ordenou que as igrejas fossem queimadas, que as escrituras fossem confiscadas, que os clérigos fossem torturados e que confiscassem a cidadania dos servos civis cristãos e, se obstinados, não se arrependessem, que fossem executados. Então, por que eu estou lendo essa parte da história? E ainda hoje, nós sabemos que muitos países marxistas, hindus, muçulmanos, ainda a igreja é muito, muito perseguida. Por que eu estou lendo toda essa história? Porque se você for analisar com o tempo lá na história, você vai ver que quanto mais perseguia, mais crescia o evangelho. Ou seja, as pessoas não abandonaram o evangelho, porque o verdadeiro cristão não vai abandonar o evangelho por causa de perseguição, não vai deixar a Deus. Tem uma frase de Tertuliano que disse: matem-nos, torturem-nos, condenem-nos, façam de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimem, tanto mais cresceremos. A semente é o sangue dos cristãos. E uma última frase que nos deixa muito pensativos, creio eu, é de um bispo Festo, fevereiro de 1979. Ele disse: sem sangue a igreja não consegue abençoar. A perseguição refina a igreja, mas não a destrói. Perseguição, quando vem ao verdadeiro cristão, ela leva-o a adorar a Deus, a depender mais de Deus. E se a perseguição levar à adoração e à oração, ao reconhecimento da soberania de Deus e da solidariedade com Cristo em seus sofrimentos, então, por mais dolorosa que seja, ela pode até ser bem-vinda. Se a perseguição leva à adoração, leva à oração, ao reconhecimento da soberania de Deus, a essa comunhão com o próprio sofrimento de Cristo, por mais dolorosa que seja, ela poderá ser bem-vinda. Então está sempre tudo bem, né, irmãos? Porque se a gente está feliz, está tudo bem. Se a gente está sofrendo, a gente também está com Jesus. Está sempre tudo bem. Amém. Que Deus esteja nos fortalecendo e que a palavra de Deus sempre desperte em nós, não apenas uma curiosidade qualquer, mas desperte em nós esse reconhecimento do poder de Deus, poder de Jesus, do poder do Espírito Santo na vida daqueles que os servem, que os fazem comprometidos. Lembramos aqui, que eles passaram por esse momento da descida do Espírito Santo, eles foram fortalecidos exatamente para isso, para pregar o Evangelho, e que nós possamos cada vez mais ser cheios do Espírito Santo, para cumprir a nossa missão aqui, para seguir o Evangelho, para fazer aquilo que nós precisamos fazer, para servir mais e mais ao nosso Deus. Vamos colocar em pé, nós vamos orar assim, pedindo que Deus esteja abençoando, que a sua palavra faça sentido nos nossos corações mais uma vez nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, porque as histórias da tua palavra, ó Deus, não são invenções, não são fábulas, não são mentiras criadas por homens, ó Pai,
mas é aquilo que realmente aconteceu. Aconteceu pelo poder, pelo guiar do Senhor, ó Deus, na vida dos homens do Senhor, dos servos do Senhor, dos apóstolos. E assim, ó Pai, continua a cada dia, ó Deus, que o Senhor Deus tem levantado pessoas para levar o Teu Evangelho, para anunciar a Tua palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, porque em todo tempo nós podemos estar firmes no Senhor. E quando passamos pelas dificuldades, ó Deus, nós também podemos nos regozijar, porque, ó Deus, o Senhor está conosco, é o Senhor quem nos refaz, quem nos renova e quem nos dá forças para fazer o que realmente precisamos fazer. E sabemos que, da mesma forma que passamos por essas adversidades, elas também passam, elas vão embora, ó Deus, e podemos assim continuar na paz do Senhor, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite, dando a nós, ó Deus, a compreensão e a aplicação mais e mais, ó Deus, daquilo que ouvimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.